continuando o próximo tema deste painel, Quick House, sistema modular com painéis autoportantes. Eu chamo agora o arquiteto Roberto Becker, arquiteto e urbanista pela Universidade Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, sócio na Meneg Becker Consultores e responsável técnico da Quick House, um sistema construtivo baseado na utilização de módulos metálicos, formando painéis rígidos, autoportantes em aço galvanizado. Roberto tem 30 anos de experiência no desenvolvimento de sistemas modulares industrializados, projeto e execução de construções modulares em painéis 3D para residências, hospitais, prédios corporativos e públicos. Seja muito bem-vindo, Roberto Becker. Boa tarde a todos, é muito prazer que estou aqui, quero agradecer o convite do Congresso. É um grande evento, realmente a gente está vendo muita tecnologia, que tem espaço para todas as tecnologias. Eu acho que quanto mais a gente interagir, mais a gente aprende entre nós, nossas empresas, principalmente a cadeia de fornecimento, de fornecedores. É fundamental que a gente, esses tipos de encontro, a gente consiga cada vez mais melhorar a nossa cadeia toda de produção e de produção off-site. Bom, a Quick House ela tem uma história de já quase 30 anos, a gente vem desde o início dos anos 90, produzindo construção modular. Nós realmente fomos pioneiros, e a gente classifica o nosso sistema como steel panel, né? Um pouco diferente do steel frame, porque nós trabalhamos com painéis de aço fechados, inteiros, né? não são frames. E, então, exatamente para poder ter essa classificação que a gente trabalha com esse sistema de steel frame. Nós somos oriundos de indústrias de silos modulares, para armazenamento de grãos, e com essa tecnologia do aço a gente acabou, por meados de 95, desenvolvendo esse nosso sistema de painéis de parede, que eu vou passar inicialmente já um vídeo para vocês acompanharem o sistema. Esse é um case nosso no hospital que nós fizemos em 2020 no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, que realmente demonstrou a velocidade do sistema. E a Quick House foi longe, encarando um grande desafio: construir em tempo recorde o maior hospital modular da América Latina. Foram mais de 500 operários trabalhando em 3 turnos, 24 horas por dia. Tudo isso com um objetivo maior: ajudar a salvar vidas. Com o seu sistema inovador que garante rápida construção a seco, menor prazo de execução e custo competitivo, a Quick House conseguiu vencer este desafio. O processo de entrega aconteceu em 2 etapas. Nos primeiros 40 dias, foram entregues 100 leitos, e na segunda etapa, em apenas 20 dias, foi entregue o dobro, 200 leitos. Tudo isso em uma área de 12.800 metros quadrados, com capacidade para 300 leitos. Uma obra como essa só foi possível devido à tecnologia do sistema Quick House. Nosso parque fabril tem capacidade produtiva para construir 200 casas por dia, com velocidade e qualidade. E, claro, respeitando as normas legais e o meio ambiente. Nosso sistema construtivo ainda permite que as estruturas fixadas possam ser desmontadas e transferidas para outro terreno, gerando reuso e economia. A Quick House agradece o talento de muitas pessoas envolvidas neste projeto, que permitiu a construção do maior hospital modular da América Latina. Quick House, construindo soluções. Bom, esse foi o nosso grande desafio em 2020, em plena pandemia. O Estado do Rio de Janeiro abriu uma licitação. Nós, felizmente, conseguimos cumprir com o que foi solicitado nessa licitação e construímos esse hospital 300 leitos em 60 dias. Foi uma obra, um grande desafio. Isso com toda a produção dos painéis, a fabricação dos painéis lá na cidade de Canoas, onde é a nossa planta, transportado para o Rio de Janeiro,
e feita toda a montagem. Vocês podem ver que a nossa montagem ela é feita com painéis produzidos na nossa planta. São perfis, nós temos só 4 tipos de perfis que a gente produz, nós temos perfiladeiras contínuas, e com esses 4 perfis nós fizemos toda essa estrutura do hospital, tanto as paredes de parede quanto as estruturas de cobertura. As estruturas elas eram montadas fora aqui. As estruturas de cobertura eram montadas no chão e içadas para sobre o telhado com um ciclo de um guincho leve. Elas eram montadas como é que? Elas eram montadas no chão, parcialmente montadas, e depois erguidas para cima do telhado. Esse corredor principal do hospital tem 220 metros de comprimento. Então foi uma obra feita do zero, fizemos toda o radier, já com as instalações de piso todas colocadas, e depois foi feita a montagem em cima, e depois finalmente os acabamentos, com gesso cartonado e todas as instalações. Esse é um hospital totalmente autônomo, foi feito um sistema de tratamento de esgoto, tem geradores de energia, ele funciona totalmente autônomo. Central de gases, com todas as instalações, por isso que o Degani estava comentando que a instalação hospitalar necessita de uma complexidade muito grande de instalações. Então foi um projeto que a gente recebeu ele, um projeto preliminar, básico, uma planta baixa, simples. Nós desenvolvemos dentro desse prazo todo o projeto, sempre pensando na simplicidade e na velocidade de poder atender a demanda, e desenvolvemos um projeto com grande capacidade de produção, e facilidade, e simplicidade, e atendendo essa obra aí. Foram 300 leitos, 120 UTIs. Aqui a nossa história, que eu já comentei antes, nós somos oriundos de uma indústria de silos, e a tecnologia do aço que a gente utilizava nos silos, a gente acabou incorporando no nosso sistema combustível. Temos o nosso sistema patenteado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Conseguimos uma patente lá agora esse ano. Temos uma certificação também no Miami-Dade County, nos Estados Unidos, por áreas de furacão. Quer dizer, o único sistema que pode ser executado em Miami que não seja a seco, porque lá hoje eles são obrigados a utilizar bloco de cimento em função da incidência de furacões, e nós conseguimos aprovar o sistema naquela região. Temos a certificação verde do sócio ambiental Chico Mendes. Somos sócios da NAADP nos Estados Unidos também, que é uma associação que nos dá muita referência de tecnologia, de materiais novos e revestimento. Bom, o nosso parque Fabril, ele é um parque muito enxuto. Nós temos máquinas perfiladeiras, né, que produzem os nossos perfis. Como eu falei antes, são só 4 perfis que a gente tem. Tem perfis de 600 milímetros de largura, 2 tipos, né, que eles são encaixados uns aos outros. Tem um perfil de 300 de largura, que a gente usa tanto para painel de parede, que dá a nossa modulação a cada 30 centímetros, ou então a gente utiliza ele como vigas também de cobertura. E um perfil C que faz os fechamentos, o perfil C de 100, que faz os fechamentos dos painéis, fechamento superior e inferior. É um processo muito simples de produção e que atende bastante qualquer tipo de obra. E agora nós temos parte do processo industrializado, que é a parte de produção de perfis, né, e a montagem ainda é feita manual. A nossa montagem dos painéis é feita manual, apesar de, mesmo assim, dá bastante produtividade. Mas nós já estamos desenvolvendo o processo todo de produção robotizada para fazer a montagem desses painéis e já sair com eles mais prontos de fábrica, já com revestimentos e inclusive com instalações. Hoje a gente ainda faz as instalações e os revestimentos em obra. A gente manda só os painéis de aço para a obra. Nós temos 2 grandes parceiros, que é a Usiminas e a Saint-Gobain. A Usiminas no fornecimento de aço e a Saint-Gobain os revestimentos, que nos dão muito apoio de tecnologia e
de revestimentos e tal. Bom, o sistema combustível ele é muito simplificado. Aqui é uma casa, montagem de uma casa popular de dois dormitórios, 40 metros quadrados. Ela ocupa só 21 painéis. Esses painéis eles vão ser transportados num único pallet. Então eu posso levar várias casas montadas assim num único pallet. Os módulos são produzidos, como eu falei antes, já em perfiladeiras contínuas, né? Tem a produção dos painéis. Esse aqui é o nosso módulo padrão. São módulos que tem 600 centímetros aqui de eixo a eixo, e o módulo ele é encaixado, essa parte aqui encaixa sobre aquela, e assim por diante a gente vai montando o painel de parede, e isso já sai da fábrica com as dimensões, abertura de janelas, de portas, tudo conforme o projeto. Essa é uma montagem do painel. Aqui um painel pronto com 3 módulos, ele tem 1,80 m por 2,60 m. E aqui é a montagem dele, os módulos, né, encaixados uns aos outros, e um perfil C embaixo e outro em cima forma um painel rígido. Nós temos capacidade de fazer 4 pavimentos sobre esse painel aqui sem nenhuma estrutura auxiliar. Aqui um modelo de montagem de painel de porta, também bem simples, a gente faz isso aqui, já sai na perfiladeira no tamanho da verga, né, e se monta um painel com a porta, né, só com os elementos que a gente fabrica. Aqui um painel janela, mesma situação, né, tem os peitorils com comprimento já sai na perfiladeira, também aqui as peças, isso é programado na perfiladeira, e ela faz as quantidades que a gente estabelece no projeto. Aqui um outro painel com uma janela menor e tal, só para demonstrar aqui que tem essas possibilidades de montagem. Aqui um painel, esse aqui a gente chama de nosso painel coringa, que é um painel de 2,40 pelo pé direito, 2,40 porque serve na carreta, então a gente pode transportar vários painéis desse tamanho numa carreta, e uma parede longa, contínua, são formadas por vários painéis desses, né? Então é muito simples, chega na obra desse tamanho, e assim com 4 parafusos de cada lado aqui é montado vários metros de parede. E com a vantagem, um painel desse aqui 4 operários carregam, com facilidade, não precisa de elemento de nenhum equipamento de elevação. Na junção dos painéis, dos módulos, quando eles são juntos um ao outro, eu trabalho com chapa de 0,80. No momento que eu junto no outro, eu tenho aqui um pilarete com a chapa duplicada, como se fosse uma chapa de 1,60. Então isso aqui que me dá muita resistência à compressão no painel. A ponto de eu ter um painel de dois módulos desse, 1,20 m, eu suporto até 7 toneladas sobre esse painel. E aqui são outra utilização dos perfis. Isso aqui é um trecho da estrutura da cobertura do hospital. Nós fizemos as tesouras com os perfis de 300, ligados aqui com os perfis de 100. Então, fizemos os elementos que a gente montava no chão e levantava para sobre o telhado. É uma estrutura extremamente simples. Isso aqui foi lá em 2001, nós fizemos várias lojas do McDonald's, e lá nós trabalhamos com o sistema 3D. A gente chegou a fazer isso aqui também, ó. Todos esses McDonald's foram feitos no sistema 3D. A gente montava dentro do pavilhão todo o restaurante McDonald's, depois ele era fatiado, né? Todo foi fatiado em vários módulos assim, de 3D, tinha 12 metros de comprimento por 2,40 de largura. Nós montamos as lojas assim. Então nós trabalhamos com 3D. A gente deixou de trabalhar com os 3D porque nós chegamos à conclusão que para o nosso sistema, questão de custos, é melhor a gente trabalhar com painel. A gente não tem tanto ganho de velocidade fazendo assim, quanto com os painéis chegando em obra e a gente montando em obra. Então, para o nosso caso, o sistema painelizado é economicamente mais viável. Claro que isso aqui tem um impacto comercial forte, né? Aconteceu, por exemplo, que nós montamos uma loja do McDonald's em Curitiba, uma avenida lá, que é a Avenida das Torres, e o pessoal saiu para trabalhar de manhã, não tinha nada, foi no estacionamento do Walmart. E na volta estava com a loja montada, toda iluminada, já pronta. Então isso deu um impacto comercial muito grande. Mas nós voltamos a trabalhar só com painéis depois. Foi uma grande experiência.
tem mais alguns modos que nós fizemos também em 3D, atendemos a NPM, claro Digital, a BR Mania da Petrobras, e essas aqui saíram totalmente prontas da fábrica, inclusive com os freezer, forno de pizza, saiu tudo pronto dentro do módulo. Essas são outras estruturas também que a gente trabalha para complementação. Essas são estruturas feitas com perfis de aço normal, mas sempre no conceito modular, né? Essas são estruturas que a gente usa para entrepiso ou cobertura, também uma estrutura modular, uma largura que serve numa carreta, né? Então, isso aqui é muito rápido de montar. A gente monta as paredes e coloca as estruturas, depois monta o outro andar em cima, é muito rápido a montagem. Então, uma imagem de sendo montada numa casa aqui no Alphaville de Votorantim. Esse é o sistema nosso, então nós temos o painel, nosso painel rígido, tá? E depois os revestimentos, exatamente como se usa hoje no steel frame também. A lã de vidro é colocada dentro desses vãos aqui, gesso acartonado, por fora vai a membrana hidrófuga e a chapa cimentícia. A gente dispensa, por exemplo, no caso do wood frame, do steel frame, o USB. Porque como a gente tem essa chapa de aço contínua, a gente já tem o painel todo ele contraventado, né? Não é necessário fazer contraventamento. Aqui mais uma imagem dos revestimentos. As instalações são todas elas internas ao painel e dá o fechamento de uma parede rígida. Aqui o sistema de execução, radia, com todas as instalações, depois os painéis saem da fábrica, enquanto está se fazendo radia no terreno, os painéis estão sendo produzidos na fábrica, vão para o canteiro e aí é montado em cima do radia, a montagem, tudo feito montado. Né? Depois da estrutura metálica entra as instalações, fechamentos, revestimentos e concluída. Dá muita velocidade na construção. Isolamento acústico do forno térmico todo ensaiado, nós temos o nosso sistema todo ele já aprovado pelo IPT e SINAT, a metodologia do SINAT, e atendeu todos os ensaios. Mais uma imagem do hospital, realmente foi feito em 3 etapas, a etapa aqui é a primeira etapa, depois foi feita uma etapa para cá e essa aqui foi a última etapa a ser montada. Aqui é um comparativo do steel frame com o nosso sistema, né, que é um ser muito mais simplificado do que o steel frame, né, que são painéis rígidos, já vem pronto, né, não é um monte de estrutura independente. E aqui é uma casa que foi montada com terrachinho, uma arquitetura bem colonial americana. Assim. Então, nossos produtos a gente tem. Hoje a gente podemos fornecer para as construtoras só os painéis de aço, diretamente. Pode receber o projeto, painelizar esse projeto, entregar para a construtora os painéis, ela vai utilizar e montar e fazer os acabamentos todos, as instalações. A gente faz as casas também de alto padrão. Aí a gente faz a casa inteira, né, turnkey. A gente recebe os projetos dos arquitetos, paineliza esse projeto, faz a adaptação ao sistema construtivo, ou a gente também trabalha com escritório de arquitetura. A gente pode fazer os projetos também e já faz o projeto dentro do sistema construtivo. Casas populares, a gente já fez algumas coisas, nós ainda temos um problema de demanda, com a mesma questão da Tanque Verde comentou aqui, né? Isso precisa, para baixar custo, tem que ter demanda, tem que ser acima de 100 unidades, que aí a gente consegue, inclusive, levar a nossa planta de produção para o canteiro. As nossas perfiladeiras, elas são facilmente transportáveis, eu posso levar para dentro do canteiro e produzir direto, sem necessidade de transporte. Aí, nesse caso, se consegue se baixar custo. Nós fizemos aquelas lojas transportáveis, sistema 3D, e muitas obras públicas a gente tem atendido exatamente porque os governantes querem entregar logo as obras, né? É uma questão de resposta ao público. Aqui é um produto que a gente tem de varejo, né? São painéis prontos, o pessoal pode comprar os painéis e fazer ele mesmo a montagem. Nós temos vários projetos
que utiliza só esses 4 painéis aqui. São painéis de 1,80 m por 2,60 m. Então, isso aqui o pessoal monta, né? Uma porta, uma janela pequena, e pode montar como for o seu projeto. Tem o exemplo do embriãozinho, né? Que são 12 painéis aqueles, né? Faz um embrião de uma casinha aqui. E aqui uma casa 42 metros quadrados, que seria uma casa para casa verde amarela, né, que, como eu comentei antes, ela vai num pallet, leva a casa toda, todos os painéis de parede. Então dá para levar em uma carreta várias casas. Parceria com a empresa Alphaville, vídeo para vocês. Construir uma casa modelo em 90 dias. Começamos o período de montagem na semana 1 com os painéis metálicos, que são a base estrutural de todo o projeto Quick House. Na terceira semana, após a instalação dos painéis, damos início à fixação das tubulações e eletrodutos. Iniciamos a aplicação da cobertura com a manta vinílica a partir da 4ª semana. E em seguida, já partimos para o revestimento com placa de gesso, além da aplicação do isolamento térmico e acústico. A partir da semana 6, damos início à colocação das placas cimentícias, revestindo toda a parte externa da construção. Em paralelo, montamos as estruturas da geometria externa do prédio e instalamos os kits elétricos. Também nesta semana, fazemos toda a aplicação do forro de gesso. Ao entrarmos na semana 9, começamos a aplicação dos pisos e damos início à pintura das paredes. Já na semana 10, fazemos a aplicação de base coat e colocamos as bancadas de granito. Na semana 11, começamos a aplicação do porcelanato nas paredes e a montagem do quadro hidráulico. Na semana 12, fazemos toda a parte de acabamento das esquadrias de PVC, praticamente finalizando a obra por completo. A partir da 13ª semana, a propriedade construída com o sistema Quick House está pronta para morar. Com uma estrutura arquitetônica e urbanística conceitual, a propriedade passa a ser referência de conforto, requinte e elegância. Com a parceria estratégica da Saint-Gobain, líder mundial de materiais para construção a seco, e Soluções Usiminas, líder nacional em fornecimento de aços planos, cumprimos mais uma vez com excelência a entrega de mais uma obra de altíssima qualidade em tempo recorde. Pois então, o nosso trabalho, a gente está todo nessa área de construção de alto padrão, para demonstrar que o nosso sistema construtivo ele se adapta a qualquer tipo de projeto, né? Tem que ver que o pé direito aqui, nós temos um pé direito de 6 metros, dessa residência aqui também. O painel é feito contínuo, porque como é feito em perfuradeira, eu posso fazer o painel inteiro, de cima a baixo, e ele se adapta tranquilamente. São outras obras, vou passar rapidamente, já estão muito esgotadas. Aqui para demonstrar que a arquitetura não fica engessada, apesar de ser um sistema modular, a arquitetura pode ser adaptada ao desejo do arquiteto, né? Uma casa contemporânea e aqui uma casa no estilo colonial americano, com um vinil siding na parede, e inteira xinga. Isso aqui foi umas lojas que nós fizemos aqui na Fazenda Boa Vista, no interior, toda revestida de madeira. Escolas também que nós fornecemos para o Estado do Maranhão, casas populares, prédios corporativos, 2 pavimentos também diretamente sem estrutura auxiliar, delegacia de polícia, batalhão de polícia militar para o Estado do Maranhão,
mais um hospital. Nós temos 7 hospitais desses no estado do Maranhão, com hospitais especializados em hemodiálise. E aqui são alguns dos nossos clientes. E deixo aqui os nossos contatos aí para vocês acessarem nosso site. Aí tem bastante mais informação. Agradeço a todos. Boa noite, é isso.